Minuto de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Bom, a eleição passou, agora o país já conhece todos os prefeitos eleitos com a definição de quem venceu o segundo turno nos 52 municípios onde teve votação nesse domingo. Mas para milhões de brasileiros, as eleições municipais não terminaram. São os eleitores que não votaram no primeiro turno ou no segundo turno e que não justificaram a ausência. Esses eleitores têm 60 dias para apresentar o formulário de justificativa eleitoral. Quem não votou no primeiro turno deve fazer isso até o começo de dezembro. Se o eleitor ausente é de uma cidade que teve segundo turno, esse prazo vai um pouquinho mais, vai até o dia 7 de janeiro do ano que vem. É esse o seu caso? Olha, é muito fácil regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Na verdade, nem precisa sair de casa. Uma possibilidade é usar o aplicativo, o e-título, ou então acessar o site justifica.tse.jus.br. Com essas duas ferramentas, você preenche os dados pessoais, explica por que não votou no dia da eleição e apresenta a via digitalizada do documento que comprova a razão da falta. O sistema vai gerar automaticamente um código e, por meio dele, o eleitor acompanha o andamento do processo. O juiz eleitoral é quem decide se o pedido vai ser acolhido. Em caso positivo, o cadastro do eleitor é regularizado e fica tudo certo. Mesmo para quem perdeu o prazo, vai ser possível regularizar a situação eleitoral. Nesse caso, vai ter uma multa, mas é uma multa de R$ 3,51. E lembrando que essa multa vale para cada turno. Se você não votou nem no primeiro, nem no segundo turno, vão ter duas multas de R$ 3,51 para cada turno. Mas como temos certeza de que você não vai perder o prazo, a gente nem vai explicar como é que se faz para pagar essa multa. Bom, se você gosta de emoções fortes, então deve ser daqueles que curtem andar de montanha-russa, que se amarram em pular de paraquedas, ou que não perdem a chance de assistir a um bom filme de suspense. Mas existem outros tipos de emoção que queremos ficar bem longe, né? Imagine a decepção de ir à Polícia Federal tirar o passaporte para a viagem dos seus sonhos e ter a decepção de não conseguir o documento. Ou passar naquele concurso que você se preparou tanto e perdeu horas de sono para depois ficar frustrado porque não pôde tomar posse num cargo público. Ninguém merece experimentar emoções assim, mas é exatamente o que pode acontecer com quem tem pendências junto à Justiça Eleitoral porque não votou e deixou de apresentar a justificativa. Por isso, se você não votou nas eleições municipais, acerte logo os ponteiros com a Justiça Eleitoral e gaste as suas energias com emoções que valham a pena. Isso é tão fácil de resolver. Tão rapidinho, tão rápido, simples, não precisa nem sair de casa, gente. Então, não tem motivo para você já não acertar as contas aí com o TSE, com a Justiça Eleitoral. E se você não votou, ou num turno, ou no outro, ou nos dois, justificar a sua ausência na eleição para não ficar devendo nada aí à Justiça Eleitoral. E também para não passar perrengue aí, como a gente acabou de falar nessas hipóteses aí, né? Passaporte. E são várias outras, né? Tem vários outros casos que acontecem. Aqui a gente colocou só as mais fortes emoções. Mais emoções, o sofrimento é mais forte. É muito mais forte. Rádio França. Os resultados do segundo turno das eleições municipais no Brasil confirmam a predominância de partidos de centro e de direita, com fortalecimento do centrão. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro venceu em apenas 4 capitais e a esquerda continuou enfraquecida, segundo a imprensa francesa. O PT venceu apenas em Fortaleza.
Na avaliação do Le Monde e do cientista político Leon Vitor Queiroz, está claro que o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores devem reforçar acordos políticos com o centro, mas, principalmente segundo este cientista político, não dá para traçar maiores consequências do que as urnas disseram neste momento com o que vai acontecer no Brasil nas eleições presidenciais de 2026. Vamos ouvir Leon Vitor Queiroz. O resultado das eleições atuais não implicam nas de 2026. O que se pode ver das eleições municipais é a força dos partidos nas cidades, né? A força na Câmara de Vereadores, a quantidade de prefeitos que cada partido fez, e isso daí deve implicar em alianças mais robustas para governo de estado e para eleição da Câmara de Deputados. Mas muita coisa acontece daqui para lá. Não dá para cravar nenhuma resposta, nem nenhuma análise fidedigna agora, né? Tem que aguardar chegar em 2026. O cientista político Leon Vitor Queiroz foi entrevistado pela correspondente em Brasília, Raquel Miura. Esportes. E hoje é o dia da entrega do troféu Bola de Ouro de futebol. O repórter Renan Tolentino tem mais informações sobre essa disputa. No masculino, Vinícius Júnior é o único brasileiro na lista e o grande favorito a levar o prêmio. Ele concorre com outros 29 atletas, entre eles Bellingham e Mbappé, seus companheiros de Real Madrid, e o espanhol Rodri, do Manchester City. Se Vini Júnior vencer, o Brasil volta a ter um jogador no posto de melhor do mundo após 17 anos. O último a conseguir este feito foi Kaká em 2007 pelo Milan. No futebol feminino, duas brasileiras estão na disputa: Gabi Portillo, do Corinthians, e Tarciane, do Houston Dash, dos Estados Unidos. Atual melhor do mundo, a espanhola Aitana Bonmatí é a favorita ao prêmio. A cerimônia acontece no Teatro Châtelet, em Paris, a partir das 8 da noite, hora local, e 4 da tarde, horário de Brasília. Renan Tolentino, de Paris, para a RFI Brasil. Rádio França. Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história. O Parlamento da Romênia. Quando se fala em grandes palácios, você pensa logo em Versalhes, na França, ou Buckingham, na Inglaterra. Mas o maior edifício administrativo do mundo de uso civil é o Palácio do Parlamento de Bucareste, Romênia, inaugurado em 1989. Uma das atrações turísticas da capital romena, o palácio não foi construído por decisão dos deputados ou senadores. Na verdade, foi um projeto megalomaníaco do ditador Nicolae Ceausescu. Todos os números que envolvem o palácio são colossais. Ele possui 1.100 salas ou escritórios, distribuídos numa área de 365 mil metros quadrados. Com a queda do ditador, houve muita discussão sobre o uso a ser dado ao palácio. Atualmente serve de sede não apenas ao Senado e à Câmara, mas também a 3 museus, um centro internacional de convenções e diversas entidades. Com uma superfície de 238.397 quilômetros quadrados e ao redor de 20 milhões de habitantes, a Romênia é um país médio entre as nações europeias. Está localizada às margens do Mar Negro, onde desemboca o rio Danúbio. A população romena descende de grandes povos da antiguidade, os romanos e os guetodácios. Estes últimos constituíam um dos ramos dos trácios e se estabeleceram na região ao redor do ano 2000 a.C. Eles mantinham contatos com os gregos, que fundaram portos no Mar Negro. O Danúbio constituía uma fronteira natural com o Império Romano,
mas não conseguiu detê-lo por muito tempo. No ano 101 d.C., o imperador Trajano conseguiu atravessar o rio com 13 legiões e, após alguns anos de luta, derrotou os dácios e se apoderou da região. A população dácia misturou-se com os colonos romanos e a assimilação de sua cultura foi rápida. O norte do rio Danúbio foi abandonado pelo imperador Aureliano entre os anos 271 e 275. A área foi então ocupada pelos bárbaros. No entanto, a romanização foi mantida e, com o passar do tempo, surgiu a língua romena, de origem latina como o português. Cristãos ortodoxos, os romenos viveram desde a Idade Média até a Idade Moderna, separados em 3 principados: a Valáquia, a Moldávia e a Transilvânia. Eles conseguiram manter sua cultura própria. E foi na Idade Média que surgiu a figura de Vlad Tepes, o Empalador, também conhecido como Drácula. O personagem Drácula, criado no século XIX pelo irlandês Bram Stoker e levado várias vezes ao cinema, é inspirado na figura de Vlad Tepes, que logicamente não era vampiro, embora tenha praticado crueldades. Na verdade, era um príncipe romeno que enfrentou os turcos com sucesso no século XV. Com o tempo, os 3 principados romenos passaram a pagar tributo ao Império Otomano, embora mantendo autonomia administrativa. Foi só no século XIX quando a Romênia finalmente se livrou dos turcos e iniciou o processo de unificação de suas diferentes regiões. A unidade do país tornou-se completa ao finalizar a Primeira Guerra Mundial, com a incorporação da Transilvânia e Bucovina, que estavam em poder do Império Austro-Húngaro. O processo de formação do parlamento esteve fortemente ligado à luta pela soberania nacional. Deve-se mencionar, assim, a Grande Assembleia de Alba Iulia, que determinou a união da Transilvânia com a Romênia em 1918 como um passo importante nesse sentido. No período entre as 2 grandes guerras, a Romênia passou por um florescimento econômico e cultural. No entanto, por motivos nacionalistas e sob a influência do Marechal Antonescu, o país aliou-se à Alemanha nazista contra a União Soviética. Mas, no período final do conflito, passou a apoiar os aliados e contribuiu para a vitória final contra o nazismo. A Romênia tornou-se então um país comunista, mas enquanto outras nações do bloco socialista passaram por processos de certa liberalização após a morte de Joseph Stalin, os romenos enfrentaram grandes dificuldades sob o governo do ditador Nicolae Ceausescu. Embora tivesse uma política externa de certa independência da União Soviética, o ditador passou, a partir dos anos 70, a impor um regime cada vez mais autoritário. Isso determinou que o fim do comunismo se desse de uma forma muito violenta na Romênia, em dezembro de 1989, enquanto no resto da Europa foi um processo negociado. Uma verdadeira revolução popular, com o apoio do exército, derrubou Ceausescu, que foi fuzilado juntamente com a esposa. Após a vitória revolucionária, o parlamento debateu e adotou um impressionante número de leis e regulações, consolidando a economia de mercado e as instituições democráticas.
E no primeiro dia de 2007, a Romênia incorporou-se à União Europeia. A Romênia conta com um parlamento bicameral e tem uma interessante característica: a representação garantida de todas as minorias étnicas organizadas. A Câmara conta com 330 deputados e já o Senado é composto por 136 senadores. O chefe de Estado é o presidente da República, que indica o primeiro-ministro, que é o chefe de governo e deve ser aprovado pelo parlamento. Para os visitantes, a Romênia oferece muitas opções, como a bela capital, Bucareste, praias no Mar Negro, parques nacionais e interessantes locais históricos, como mosteiros ortodoxos medievais e belos castelos. Para os mais corajosos, é recomendável visitar os lugares por onde passou Vlad Tepes, o cruel príncipe que inspirou o Conde Drácula dos filmes de terror. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos Eliseu Caires. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. E a gente já começa dando bom dia ao cada vez mais líder Pedro Pincer. Ô Pincer, ontem a ministra Carmen Lúcia falou em monotonia democrática. Eu vou pegar carona e dizer que essa liderança botafoguense já está virando uma monotonia futebolística. Você concorda comigo? Eu concordo, mas eu espero que ela dure por mais 7 rodadas só. Depois disso, pode largar a monotonia de lado. Ele concorda, mas ele tá gostando. Depois das 7 rodadas, você pode citar a Cássia Aérea e o Cazuzzi e falar em veneno anti-monotonia. Antes disso, vou querer ficar com o Botafogo do jeito que tá. Olha, vamos falar assim sobre a liderança do Botafogo e tantas outras coisas mais no nosso 11 Minutos de hoje. Mas a gente vai começar falando sobre um assunto que é muito interessante, que é das entidades esportivas sem fins lucrativos que devem adotar medidas de prevenção e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes se quiserem receber recursos da União e de empresas estatais. É o que diz o projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que seguiu com pedido de urgência para análise do plenário. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que condiciona o recebimento de recursos públicos por entidades esportivas sem fins lucrativos à adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra o abuso sexual. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que o poder público não pode fechar os olhos para essa realidade. E a gente sabe que esta é uma realidade e esse projeto de lei vem nessa linha da gente proibir, inibir e a gente punir também com o não repasse de recursos públicos para instituições que foram coniventes ou então que foram sede do abuso sexual de crianças e adolescentes em nome do esporte. O projeto de lei também prevê que as entidades esportivas se comprometam a promover campanhas educativas, qualificar profissionais que treinam crianças e adolescentes e criem ouvidorias para denúncias de maus tratos e abusos. Pedro Pincer, vira e mexe, a gente está vendo notícias relacionadas a abuso sexual em entidades esportivas e essas questões estão cada vez mais presentes e, principalmente, nesses últimos tempos tem havido uma abertura dos olhos da sociedade para esse problema que muitas vezes é colocado ali debaixo do tapete. E isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, não. Pois né? Tem aquele caso lá do técnico de ginástica olímpica dos Estados Unidos. Que ficou complicado, né? Mas aqui também teve o caso da ginástica olímpica, teve o caso da Joana Maranhão, que talvez seja o mais famoso de todos, até porque depois virou uma lei com o nome dela, quer dizer. Então, acho que é uma pena que, mais uma vez, a gente tem que criar uma lei para
para que isso aconteça, mas enfim, é o que você disse, né, Gisele? Assim, acho que a sociedade está diferente, né? Tá mais atenta a esse tipo de situação. Então, qualquer iniciativa nesse sentido, ela é muito bem-vinda. E a título de informação, você vê que na matéria do Bruno fala-se em regime de urgência para a votação desse projeto no plenário, e ele já está na pauta de amanhã. Já na pauta de amanhã. Já. Informação interessante. Então, já está na pauta de amanhã, é o item 2 da pauta de amanhã, então provavelmente haverá essa aprovação aí o quanto antes. É um local que principalmente crianças e adolescentes deveriam se sentir seguras, porque é um espaço lúdico, é um espaço de aprendizado e a gente não pode permitir que exatamente nesse espaço do esporte seja vinculado, manchado com esse tipo de coisa. E vira e mexe a gente fica sabendo, né, das histórias de atletas depois de adultos, depois de muitos anos, às vezes já se aposentando do esporte, e aí trazem essas revelações aí bombásticas, né, falando sobre a infância, sobre os traumas e tudo, durante a época das entidades que estavam lá em atividade naquele esporte, né, muito triste. Em treinamento e tudo mais, realmente é um assunto que cada vez mais é preciso que se jogue luz sobre isso, e o Congresso Nacional age muito bem quando faz um pedido de urgência para análise no plenário de matérias que tratam desse assunto. E se a entidade vai receber dinheiro, vai receber recursos da União, vai receber recursos de patrocínio de empresas estatais, o mínimo que ela tem que fazer é se cercar de todos os cuidados para que esse tipo de assédio, de abuso não aconteça nas suas dependências. Vamos acompanhar, até porque já amanhã esse assunto, né, esse projeto de lei vai à análise do plenário. Exato. Vamos agora, como diz o nosso querido Pedro Pincer, falar de bola rolando, campo e bola. Vamos falar agora Ontem não teve rodada exatamente por conta das eleições, do segundo turno, mas no sábado houve e durante a semana também muita coisa acontecendo. Eu vou começar falando exatamente sobre isso mesmo, Série A. Vamos falar sobre os jogos que aconteceram na rodada e na tabela. A gente estava ali na expectativa de 2 jogos muito importantes que poderiam marcar a liderança do Brasileirão. Era o jogo do Palmeiras com o Fortaleza e o jogo também do Botafogo contra o Bragantino. Por quê? Porque existia a possibilidade do Palmeiras virar líder e do Botafogo defendendo ali a liderança. O que aconteceu é o seguinte: o Palmeiras perdeu a oportunidade, mas não digamos que seria fácil, porque afinal de contas foi contra o Fortaleza. 2-2 contra o Fortaleza. Eu sei que você gostou do resultado, mas não seria fácil, né? Alguém falou isso, né, na sexta-feira, que ia torcer por um empate, não foi? Tá gravado, não tá? Tá gravado. Tá gravado, então. E tentaram de todas as maneiras que o Palmeiras não perdesse o jogo, tá? Porque o Palmeiras fez 2 gols, os 2 de pênalti. O primeiro, bastante discutível, mas você pode até entender a marcação. O segundo foi uma boa vontade com a camisa verde, que eu vou te contar um negócio. O Aldo Renato, nosso ouvinte botafoguense também, seu companheiro, já viu, tá Pedro? Aí. Ele já também falou isso aqui. Ele falou, olha, mesmo com o juiz ajudando o Palmeiras a empatar com um pênalti, o Fogão mostrou lá em Bragança Paulista que é o melhor. Continua líder com 3 pontos na frente. O negócio de apito amigo não era do Flamengo? Agora é do Palmeiras também? Mas o juiz realmente... Aliás, essa rodada foi assim, pródiga em erros de arbitragem... bastante escandalosos, né? Porque tanto que 3 equipes de arbitragem aí foram afastadas para a próxima rodada. Verdade. Tanto o Palmeiras e Fortaleza, quanto o Flamengo e Juventude, que um pênalti também para o Flamengo muito discutível. O Flamengo ganhou de 4-2 do Juventude, que inclusive não tem mais Jair Ventura como técnico. E o jogo do Fluminense com Vitória, um pênalti marcado no final também a favor do Vitória, que não deu para entender a marcação. Então essas 3 equipes foram afastadas de arbitragem, né? Mas pro Botafogo foi um excelente resultado, Palmeiras e Fortaleza o empate. E o Botafogo fez o dele, né?
fez o dele na bacia das almas, tá? Porque o time não foi a melhor atuação. O Botafogo não correu risco nenhum praticamente contra o Bragantino. O John fez uma defesa, mas tudo chegou a indicar que haveria um empate. Só que no final ali, aos 41, um cruzamento do Oscar Romero, paraguaio, que tinha acabado de entrar, que nem tem jogado tanto assim, bateu uma falta. E o Gregory, volante, acabou fazendo um gol de cabeça, colocando o Botafogo 3 pontos à frente e colocando o Botafogo aí com um pouquinho mais de tranquilidade. Uma gordurinha. Na liderança, faltando 7 rodadas para o campeonato acabar. Uma gordurinha. Botafogo é o primeiro colocado na tabela com 64 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 61 pontos. O Fortaleza com 57 é o terceiro colocado. E o Flamengo é o quarto colocado com 54 pontos. Olha, ainda falando do Botafogo aqui, o nosso querido ouvinte Mário Bala, falando aqui de Ceilândia, aqui no nosso zap, manda aqui Pedro Pincer, Botafogo, paz e glórias. Paz e glórias, sempre. Amém. Agora, quero falar sobre esse jogo do Flamengo contra o Juventude. Jogo de 6 gols no Maracanã. O Gabigol, finalmente, né? Foi de pênalti, mas tá lá. O gol do Gabigol, a Arrascaeta também estava num jejum. E o time gaúcho teve o Nenê expulso. Um jogo onde o Flamengo até que mostrou um futebol melhor, eu achei. Agora, de repente, o Juventude até assustou. Ou seja, o Flamengo joga bem, mas não dá aquela tranquilidade, né? Exatamente. O jogo chegou a estar 3-2 ali, o mesmo com o Juventude com homem a menos, como você falou, com a expulsão do Nenê, que tomou 2 cartões amarelos em 5 minutos, acabou prejudicando a equipe do Juventude, né? Mas o Flamengo é muito melhor do que o Juventude, tanto que o Juventude está aí fazendo esforço também para ir para a zona do rebaixamento. Então foram abre a zona do rebaixamento. Abre a zona do rebaixamento, pois é, então. E eu acho que o primeiro fora é o Bragantino, né? Isso. E aí foram 3 pontos que estavam na conta do Flamengo. Só que eu não imaginava, e eu acho que nem eles imaginavam que fossem tomar ainda 2 gols da equipe do Juventude. Né? O Flamengo que ainda tem um jogo a menos a cumprir contra o Internacional. Né? Tem um jogo faltando aí. Isso, exatamente. Na parte de baixo da tabela tem o Juventude, que abre com 34 pontos, é o 17º. E depois tem o Corinthians, 32, Cuiabá, com 27, e o Atlético de Goiás, podemos dizer, já rebaixou. Já foi. Né? O Atlético já foi. Com 22. E olha que jogo dos desesperados que nós temos hoje às 19 horas na Arena Pantanal. Corinthians e Cuiabá, o 18º contra o 19º. Quem que você aposta nessa daí? Empate. Nossa, que maldade. Eu vou te contar, hein? Que maldade. Além de líder, você também é bem malvadinho, hein, Pedro? Empate, eu acho que dá empate. Porque o Ramon Dias já começa a ter o trabalho dele questionado no Corinthians. O torcedor do Corinthians está cada vez menos satisfeito com ele. Eu acho que o Corinthians ele tá em muitas frentes, né, que ainda tem a Sul-Americana, mas ele tem que focar na continuação na primeira divisão. Na primeira divisão, eu também acho. E os resultados não foram legais para o Corinthians, não. Porque a vitória, o triunfo do Vitória, digamos assim, para o Corinthians foi mais uma complicação aí na tabela. Então esse jogo aí contra o Cuiabá vale 127 pontos aí pro Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer. É um jogo bom de assistir, assim, vai ser ótimo, quando você não tem nada a ver com a história, né? Exatamente. Para você que não torce pro Cuiabá e não torce pro Corinthians. Vai ser prepara a pipoquinha. E ser feliz, exatamente. Gente, vocês, hein? Vamos falar de Série B, que Série B é o campeonato. Hoje podemos decidir a liderança da Série B. Por quê? Porque, deixa eu explicar para vocês. Os 2 primeiros colocados têm o mesmo número de pontos, mas por uma questão de saldo de gols, o Santos é o líder com 59 pontos, embora o meu querido Sport Clube do Recife tenha os mesmos 59 pontos, mas perde no saldo de gols. O Mirassol é o terceiro colocado, também com 59, e o Novo Horizontino com 57 pontos. A Série B tá daquele jeito. Todo mundo juntinho, hein? Tá daquele jeito. Só que hoje tem jogo do Sport e tem jogo do Santos. Então, hoje, o Sport pega o América Mineiro lá no Independência às 21 horas.
e já vai pegar o América Mineiro sabendo do resultado de Ituano e Santos, que acontece lá no Novelli Júnior, às 19 horas. Ou seja, hoje é dia de saber quem é que vai ser o líder, pelo menos por essa semana. Quem que você aposta, Pedro Pince? Eu sem impressão. Ah, tá. Desculpa, mas eu acho que a minha impressão é que o Santos ainda mantém a liderança por mais essa rodada, Gisele. Eu acho que jogar no Independência... a situação do Ituano também já é o 18º. Né? Jogar no Independência contra o América nunca foi um jogo fácil. É verdade. A torcida do América ela é pequena, mas o Independência e o América tem ali, né, é barulhento. Exatamente, mas e o Ituano não acho que vai fazer frente ao Santos. Né? Meio que você vê, estou aqui com a tabela na minha frente, o Ituano é o antepenúltimo colocado com 34 pontos. Com 34 pontos. Então eu acho que o Santos continua na liderança por mais uma rodada. Bom, eu espero que você esteja errado, mas de qualquer forma vamos acompanhar esses dois jogos. Isenção é o nome dele. Esses jogos vão acontecer hoje à noite, jogos para a gente acompanhar. Eu quero terminar aqui o nosso 11 Minutos falando do Bola de Ouro, porque hoje tem, finalmente, hoje o grande prêmio do Bola de Ouro vai acontecer e o favorito é o Vini Júnior, mas o Vini Júnior já foi favorito em outras vezes e ainda não levou. Eu quero saber qual a sua opinião, será que dessa vez o Vini Júnior leva esse prêmio? Eu acho que bola para ter essa bola de ouro, ele tá jogando, né? Tá jogando, mas o problema do Vini Júnior é que tem todo um entorno, a questão política, a questão do racismo. Então, se fosse só campo e bola, como a gente falou mais cedo, eu acho que seria uma coisa indiscutível. Mas como tem essa questão toda de FIFA, eu não consigo cravar que vai ser ele, não. Acho que podem dar para outro. Podem dar para o Bellingham. Tem o Bellingham, né? Outro jogador. Exatamente. Não consigo dizer com todas as letras que ele vai ganhar, não. Embora a gente torça muito. Porque o último brasileiro que ganhou com um título desse foi o Kaká. Isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo tem isso, hein, minha gente? Que eu me lembro foi o Kaká. Foi o último. Faz muito tempo. Já tá na hora. Né? Exatamente. Eu queria falar aqui de campeonatos internacionais rapidamente. O campeonato italiano teve um Juventus Internazionale 4-4, ótimo jogo. E o clássico, né, já que estamos falando de Vini Júnior, tivemos o El Clássico, o Barcelona dando uma goleada. Passou por cima. No Santiago Bernabéu, 4-0 pro Barcelona. Ficou feio, né? Dois gols do Lewandowski, um gol do Rafinha, que parece ter achado a posição dele no Barcelona, jogando de capitão do Barcelona. Então, acho que isso pode ter até ótimas consequências para a seleção brasileira, porque o Rafinha realmente vem jogando talvez o melhor futebol dele desde que ele saiu da Inglaterra para ir para o Barcelona. Ainda falando em bola de ouro, no futebol feminino, seria tão bom se a Gabi Portillo levasse. Não é a favorita, não é a favorita. Né? Mas só em ter sido nomeada, indicada aí, uma menina aqui do Guará, joga na seleção brasileira. Ela é daqui. Aqui do Guará, né? E está lá para... E joga muito a Gabi. E joga muito, né? A gente fica na torcida também. Quem sabe dar uma zebra aí. Pois é, e a Gabi esperar, Portillo né? traz essa bola de ouro. Ou pelo menos que ela fique aí também em evidência até a próxima bola de ouro, né? Quem sabe? Isso é importante. Futebol feminino houve um amistoso, né? Brasil e Colômbia. 1-1 em Cariacica. E vai ter mais um jogo ainda. Esses são 2 jogos amistosos entre o Brasil e a Colômbia. O gol do Brasil foi marcado pela Tarciane, que é uma excelente zagueira. Foi um empate, o gol do Brasil. Só me diga que ela é braba também. Não, das brabas? Eu vou te falhar, que eu não sei em que time que ela joga. Tá. Mas ela é uma excelente zagueira, tá? Ok, então, meu caro Pedro Pincer, a gente na sexta-feira fala então aí sobre a final da Copa do Brasil. Teremos o que falar na sexta-feira. E hoje tem jogo do Vasco mais tarde pra gente falar na sexta-feira. O Vasco e Bahia. Aí, não é fácil não, hein, dona Cátia? Segunda-feira cheia de futebol, Não é? É verdade. Pra gente ficar em frente à telinha ali, só
torcendo pelos nossos times. Eu ia falar sofrendo. Pedro Pires, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A Tassiane joga no futebol dos Estados Unidos. Tá? Joga nos Estados Unidos. Beleza, então. É isso, gente. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Um abraço a vocês, Gisiel. Raquel, sempre uma satisfação falar com você. E aquela saudação especial sempre a quem nos acompanha. Até sexta-feira. Um abraço. Entrevista. Chip da beleza. Anvisa suspende a manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes hormonais manipulados. A medida foi adotada a partir de denúncias apresentadas por entidades médicas. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 18. Para falar desse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Walter Passe, ginecologista e especialista em endocrinologia ginecológica. Dr. Walter, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Senado. Bom dia, Raquel. Um prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Dr. Walter, vamos começar explicando o que é esse tal chip da beleza. Por que ele é chamado assim? Bom, em primeiro lugar, não existe chip da beleza, né? Foi um nome infeliz, né? Criado por pessoas à procura de fatores estéticos através de tratamento hormonal. De fato, o que são implantes hormonais. Uhum. Implantes hormonais é uma via de administração, né? Uma via na comparação como se fosse um comprimido, como se fosse uma injeção, né? Um xarope, nada além disso, é uma via. Então, a partir do momento que se critica, traçando um paralelo, é como se você criticasse o comprimido, né? Uhum. No qual a gente pode usar uma série de substâncias, né? Vitamina, antibiótica, etc. E através dos implantes também pode-se utilizar uma série de hormônios com uma série de indicações que deveriam ser apenas clínicas, mas infelizmente, né, essa palavra infeliz surgiu a partir do momento de ação de alguns dos hormônios que podem ser utilizados por essa via, que levam a ganhos estéticos. Então, a partir do momento que se percebeu que determinados hormônios, que no caso específico é a gestrinona, produzem efeitos estéticos, se deu esse apelido infeliz de chip da beleza, porque, aliás, não tem nada de chip, né? São implantes. Certo, Dr. Walter. E com a indicação correta, para que servem esses implantes hormonais e quais são os riscos de se utilizar? Bom, como eu falei, como via, nós podemos utilizar vários tipos de hormônios, mas os hormônios que nós, né, usamos de forma clínica, eles têm como finalidade qualquer tipo de tratamento hormonal. Então, exemplo, nós podemos usar hormônios que tratam doenças como endometriose, miomatose, que são sempre muito frequentes, né, no dia a dia da mulher, que traz uma série de repercussões com relação à dor, com relação a sangramento. Podemos usar hormônios na reposição hormonal, que ocorre, por exemplo, nas mulheres que estão na menopausa, onde há uma carência abrupta por causa da falência do ovário. Podemos usar hormônios com finalidade de anticoncepção. O fato é que hormônios, né, eles não fazem mal a ninguém. De fato, o que faz mal em hormônio é o desequilíbrio hormonal. O excesso faz mal e a carência faz mal. Dando um exemplo aqui, né, insulina é hormônio. Se você tiver muita insulina no corpo, você vai ter hipoglicemia, tem que ser corrigido. Se você tiver pouca insulina no corpo, você vai ter diabetes. A diabetes você tem que dar o hormônio a essa pessoa. No caso específico nosso, né, dos implantes utilizados para a questão de endocrinologia ginecológica, estão mais correlacionados a essas indicações que eu citei anteriormente. Uhum. Dr. Walter, e como benefício desse tratamento hormonal à base de implantes, ele é realizado mais rapidamente, ele funciona mais rapidamente? Quais são os principais benefícios em relação também aos riscos? O que se corre de riscos com esse implante? Muito bem. A questão... Desculpe, eu não peguei bem a sua pergunta inicial. Quais seriam os benefícios desse tipo de tratamento com os implantes? Se ele é mais rápido, o resultado é mais rápido, por que existe esse tratamento? Muito bem. Como via, ela é uma via subcutânea. Como via subcutânea, ela não existe a primeira passagem pelo fígado.
Os principais efeitos colaterais da ação dos hormônios é exatamente essa primeira passagem pelo sistema porta. Ao passar pelo fígado, existem todas aquelas ligações de retenção de líquido, de alterações de fatores de coagulação, aumentando o risco de acidentes vasculares. Então, um dos principais benefícios da via é reduzir a quantidade de substância necessária para atingir um determinado objetivo, minimizar os efeitos colaterais e poder individualizar o tratamento. Como eu gosto muito de falar sobre isso, e eu especificamente sou ginecologista, mulheres são diferentes de vocês para vocês mesmas, Isso, aliás, é uma coisa fantástica, Se tem uma coisa que a mulher não é, monótona, Ela, num mês, quando ela está ovulando, sem nenhum método anticoncepcional, ela tem um perfil hormonal. Quando ela está ovulando, ela tem outro. Quando ela está para menstruar, ela é outro. Então, veja bem, num mês ela já se comporta de 3 maneiras diferentes. Ao longo da vida, ela é pelo menos 4 e muitas vezes 5 vezes diferente dela para ela mesma. Ela é uma antes de começar a ovular e menstruar, ela é outra no período reprodutivo, quando ovula e menstrua, ela é uma antes da menopausa, que é no climatério, outra depois da menopausa, que é a falência do ovário, e outra quando está grávida. Uma mulher, então, com tantas diferenças dela para ela mesma, imagina dela para outra. Os implantes permitem uma individualização, que o tratamento convencional não permite, é igual para todo mundo, Exemplo, vamos tratar uma infecção urinária, um antibiótico muito comum e muito conhecido, o Bactrim. Ele é igual para todo mundo. Quando se trata de hormônio, devido a essas diferenças que eu acabei de citar, é muito importante, extremamente vantajoso que você faça a diferenciação de acordo com a clínica e a característica de cada uma destas mulheres através dessa via. Com relação a efeitos colaterais, os efeitos colaterais eles estão correlacionados, na maioria das vezes, ao mau uso. Como nós sabemos, em todas as profissões tem profissionais competentes e profissionais incompetentes. O que faz mal em hormônio, eu vou repetir o que eu falei anteriormente, ou é o excesso ou a carência. Os efeitos colaterais, na maioria das vezes, estarão correlacionados ao mau uso pelo excesso de hormônio, que leva, e cada um desses, a um efeito colateral específico daquele tipo de hormônio. Certo, ou seja, com a indicação correta, com o profissional correto e responsável, é possível usar dos implantes hormonais com mais benefícios do que riscos para a paciente, por todos esses benefícios que a gente viu do tratamento individualizado, do tratamento com hormônio, que realmente traz uma outra vida, principalmente para a mulher na menopausa, a gente tratando especificamente desses casos, é outra vida, para a mulher, o tratamento com o hormônio. E o implante hormonal, então, traria mais benefícios se for realmente indicado e se for aplicado por um profissional responsável e que saiba o que está fazendo, Dr. Walter? Então, continuando então nesse assunto, essa decisão da Anvisa, que suspendeu então a manipulação, comercialização, a propaganda e até o uso dos implantes hormonais manipulados, o que essa decisão representa para quem precisa e para quem usa esse tratamento de forma eficiente? Olha, representa uma situação extremamente grave, Porque através desta via nós utilizamos hormônios que infelizmente não são utilizados pela indústria farmacêutica convencional. Essa indústria não produz, por exemplo, uma substância que hoje nós consideramos como uma das principais no tratamento da endometriose. Exemplo, a gestrinona que eu acabei de dizer, ela é uma substância extremamente eficaz. Hoje no Brasil nós temos milhares de mulheres sobre esse tratamento, e que procuraram outros tipos de tratamento, de outras drogas, não conseguiram sucesso terapêutico. E essas substâncias, se por acaso os implantes forem removidos, nós não teremos a mesma eficácia para o tratamento, como estou dizendo, de uma doença tão séria como a endometriose, como a miomatose. Todas elas são passíveis do tratamento através da via. Além dessa substância, nós temos uma outra chamada Nestorone. Essa, então, só pode ser utilizada mesmo pela via subcutânea, através dos implantes, extremamente eficaz no tratamento da endometriose. Além de, através dessa via,
podermos fazer reposição hormonal em mulheres que estão no período da menopausa, que, como disse anteriormente, a falência do ovário, a falência da glândula principal na produção dos hormônios esteroides das mulheres ou reprodutivos. Nós não podendo utilizar essa via, nós não teríamos uma via tão cômoda que poderia fazer essa individualização que eu citei anteriormente, onde nós empregamos hormônios chamados isomoleculares, que são idênticos àqueles produzidos pelo corpo humano. Então, a perda é imensa, né? E a gente, a partir dessa medida da Anvisa, hoje são milhares de mulheres que estão realmente sem saber o que fazer, uma situação assim que a toda hora elas nos falam, nos mandam mensagens, me mandam zap, quer dizer, estão literalmente numa situação, vou exagerar um pouco, um tanto quanto desesperadora por causa dessa medida. E há alguma possibilidade de reversão dessa decisão de suspender esses implantes da Anvisa, Dr. Walter? Eu acredito que eles terão um bom senso, né? Nós estamos fazendo tudo o possível, esclarecendo que, de fato, como tudo em medicina, não apenas na medicina, em qualquer área, né? Podem haver, e há, de fato, excessos, existem pessoas, como eu falei também inicialmente, que usam de forma equivocada, né, esse tipo de medicação. Então, hoje nós estamos trabalhando firme e fortemente para conscientizar a Anvisa de que procurou se colocar todas essas situações, tanto do uso correto quanto incorreto, dentro do mesmo balaio, vamos usar esse termo, né? O que precisa de fato é separar o joio do trigo. O que não pode é as coisas mal feitas impedirem que as coisas bem feitas e sérias sejam realizadas. Certo, doutor Walter, a gente vai acompanhar aqui pela Rádio Senado essa decisão da Anvisa e torcer, então, para que haja aí uma nova decisão e recupere aí a possibilidade de uso dos implantes hormonais tão importantes aí para as mulheres e para os homens também que fazem esse tratamento aí com implantes hormonais. Muito obrigada, doutor Walter, por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Raquel. Um bom dia. Eu termino apelando realmente à Anvisa para que ela tome essa medida de regulamentar, mas o mais rápido possível, né? Como dito anteriormente, tem uma série de mulheres, principalmente mulheres, que estão desesperadas a partir do momento que foi emitido esse tipo de resolução pela Anvisa. Muito obrigado, Raquel, pela oportunidade de estar aqui conversando com seus ouvintes e um bom dia.